la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing de Futebol. Eu sou o Rui Tavares e hoje tenho como convidado muito especial de uma equipa internacional. Hoje saímos um pouco do nosso futebol português e vamos até o outro lado do Atlântico. Tenho o Diogo Cocho, vice-presidente de comunicação do Orlando City e do Orlando Pride. Peço desculpa, começo já a dar uma gafe logo de início, Diogo. Muito obrigado, Diogo, é um prazer. Agradeço a disponibilidade de estar aqui para falar comigo e começo antes de mais a apresentar o Diogo. O Diogo foi diretor de comunicação na Octagon entre 2011 e 2014 e desde 2015 que está como vice-presidente, ou como está no Orlando City, agora mais recentemente como vice-presidente de comunicação, e tem vários cursos, desde jornalismo, assessoria de imprensa, marketing desportivo, e etc. Ele está sempre a aprender. O último curso que tirou já foi nos Estados Unidos. E podemos começar mesmo por aí, Diogo. Como chega você aos Estados Unidos? Bom, primeiro, um prazer bater um papo contigo. É sempre legal a gente trocar experiência. Gosto muito de Portugal e é legal que a gente possa conversar com o pessoal daí também. Começou mesmo um projeto aqui no Orlando City, desde que era um PowerPoint, né, ainda no Brasil. Tive o prazer de participar desse projeto desde do comecinho, quando ainda era uma ideia, eu fui colocado nesse projeto. E como você disse, desde 2015, final de 2014 eu mudei para cá e comecinho de 2015 comecei essa trajetória aqui no Orlando City, cuidando da comunicação do clube, das redes sociais e da TV do Orlando City. E logo o primeiro impacto é tudo diferente, não é só as pessoas, também mesmo o próprio campeonato, não é? A MLS é totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados, tanto o sul-americano, o brasileiro, como nós aqui na Europa. Como é estar num campeonato onde não há nem subidas nem descidas? Como funciona? Como conseguiram chegar à MLS, ao fim e ao cabo? Qualquer mudança é um desafio muito grande, né? Quer dizer, quando a gente chega para cá, até o desafio de liderar as pessoas é diferente, o desafio corporativo é diferente e tudo que envolve o país. Quando você muda para um país, você tem que se adaptar a esse local e não esse local se adaptar a você, a sua cultura. E foi isso que eu procurei fazer desde o primeiro momento que eu pisei aqui. A MLS é bastante diferente em sentido de negócio do futebol que a gente conhece na América do Sul, como você disse, ou mesmo na Europa. Tive algumas experiências na Europa também. Mas dentro do campo é muito similar. O fato de ter acesso ao descenso é um modelo que funciona aqui nos Estados Unidos. A cultura do americano é essa. O americano não entende esse negócio de um time ir mal e ele necessariamente tem que cair de divisão para melhorar. E dar oportunidade para outro time. Quer dizer, o próprio modelo de franquias aqui nos Estados Unidos não permitem isso. Não seria nem justo para um investidor que investiu tanto dinheiro para ter uma franquia ou na MLS, ou na NBA, ou na NFL, na NHL, qualquer liga americana, que ele perca esse investimento e vai para uma minor league, vai para uma segunda divisão. A própria criação do negócio aqui impossibilita isso, mas isso não significa que não tem competição. A competição existe, a competição é muito severa em todas as ligas. Quem acompanha esporte nos Estados Unidos vê o quão competitivo é, e todas as ferramentas que tem por não ter acesso e descenso, que faz os times que tiveram uma performance pior terem gatilhos dentro do próprio sistema para que eles possam melhorar no próximo ano e ser mais competitivos, e por outro lado, façam os times que foram bem terem alguns mecanismos que também equilibrem isso e não tornem nenhum time vencedor para sempre aqui nos Estados Unidos. Acho que também é muito parte da cultura de como o americano vê o esporte. Então eu vejo isso muito mais como uma adaptação cultural do que uma forma diferente de fazer. A pergunta que todo mundo sempre me faz é, esse modelo da MLS é tão bom, tão organizado, então por que a gente não implementa isso no Brasil ou em outros países do mundo? Porque a diferença cultural existe.
Não quer dizer que o modelo dá certo aqui, que é um exemplo que tem que ser seguido para o mundo. Eu não acho que... E também é diferente porque primeiro vê-se o negócio e só depois é que se vê o futebol, não é? Primeiro cria-se o negócio. O futebol é um negócio no mundo inteiro. O futebol virou um negócio de entretenimento no mundo inteiro. É apenas uma forma diferente de gerir esse negócio. Com tudo que a gente está vendo hoje da Superliga, aí na Europa, por exemplo, as pessoas estão comparando muito com as ligas americanas, o modelo da Superliga que estão querendo criar, ou que criaram, e vamos ver se vai frutificar aí na Europa. Tem pouquíssimas semelhanças com a Liga Americana, a não ser o lance do acesso e defesa que a gente estava conversando agora, e diferenças fundamentais. Então, cada um vê uma forma, cada time ou cada organização vê uma forma de tocar o seu negócio. Não quer dizer que é o modelo correto, o modelo que o mundo inteiro tenha que seguir. Vocês também, outra coisa que nós não entendemos também muito quando falamos fora do negócio, quando falamos no futebol, é que vocês acabam por ser sócios uns dos outros, não é? São sócios de vários clubes. São sócios no sentido de têm alguma receita gerada pelos outros clubes. Sim, eu costumo brincar... É estranho para nós, não é? Eu costumo brincar aqui, Rui, que nada mais socialista do que uma liga esportiva americana, por mais antagônico que isso possa parecer. Mas a verdade na verdade a gente divide várias receitas, os nossos contratos de camisa, que todo mundo do futebol sabe o quão importante esses contratos são para as entidades, são divididos irmanamente entre os clubes, vários patrocínios são divididos entre os clubes, o direito de TV é dividido irmanamente entre todos os clubes, com algumas diferenças locais que a gente pode negociar localmente, aí cada clube faz a sua melhor negociação e tem uma vantagem com isso, e assim que é estabelecido o negócio. Isso é muito bom por vários aspectos, principalmente em termos de organização. A gente tem acesso a várias ferramentas e a vários investimentos enquanto liga, porque nós somos sócios, então a gente negocia todos os contratos, seja um sistema, seja qualquer outro contrato, para 30 clubes e não para um clube unicamente. Então isso te dá uma capacidade de investimento, uma capacidade de negociação muito importante. Com certeza a Adidas não pagaria o que ela paga para cada um dos clubes de uma liga, o tanto que ela paga negociando com uma entidade única, e assim por vários outros contratos que a gente tem. Então, para a gente, no nosso modelo, isso funciona muito bem, mas seria impensável no modelo português ou no modelo europeu, que é de você conseguir essa integração de todos os clubes, com todas essas histórias e rivalidades centenárias que a gente tem. Acho que é um modelo que dificilmente se aplicaria na Europa. Os direitos televisivos, vocês, por exemplo, é que vendem para fora dos Estados Unidos, ou é a MLS que vende os jogos dos vossos equipes? Sempre a MLS, dividido irmanamente entre os clubes. Okay. O nosso direito diferente é o direito local. Muito bom. Seria como, dando um exemplo tosco, que a Liga Portuguesa vendesse os direitos para Portugal e para o resto do mundo, mas que o Benfica, ou o Sporting, ou o Porto pudessem negociar um contrato para a região de Lisboa ou para a região do Porto. E daí, obviamente, depende da sua boa negociação e como você faz isso, você tem uma vantagem econômica ou não sobre isso. Mas os direitos nacionais e internacionais são feitos pela Liga. E outro aspecto que nós reparamos que é muito diferente de todo o mundo é o pré-jogo, é a envolvência que há com o adepto, com o fã. Qual foi o maior desafio que sentiu ou que viu quando tinha que trabalhar com o fã? Neste momento vi que criaram a Lion Nation. Queria que me explicasse também um pouco o que é a Lion Nation e que falasse qual é o maior desafio que tem agora com esta estrutura, com criar ambiente para o fã e para o adepto, que ainda não pode ir ao estádio, pelo menos cá. Vocês já podem receber pessoas no estádio. 50%. 50%. A diferença aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos percebeu muito cedo essa diferença de esporte para entretenimento e investiu muito forte em entender uma atividade esportiva como entretenimento. E isso se passa na MLS também.
Acho que a grande diferença aqui é a gente não cair na armadilha de focar muito em quem é fanático pelo clube de futebol ou de qualquer outro esporte. Se a gente pegar números absolutos, e isso vale para Portugal, isso vale para qualquer país do mundo, os adeptos que são fanáticos, eles são muito vocal, eles gastam muito com o clube, mas eles são uma minoria. Nenhum clube do mundo, se você pegar a base completa de fãs, os fanáticos são a maioria. Por fanático, eu chamo aquele cara que vai em todo jogo, aquele cara que compra a camisa do jogo, do time em todas as temporadas, aquele cara que comenta em todos os posts da social media, que assiste todos os jogos do clube fora. Isso a gente não. Isso é um público muito importante para qualquer time de futebol, mas ele não é a maioria. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma tendência a colocar esse público todo em várias plataformas, em várias formas de entender o entretenimento, e a gente consegue entregar em cada jogo de futebol, qualquer experiência que a gente tenha com esse torcedor, o entretenimento certo para quem é fanático, o entretenimento certo para quem não é fanático, o entretenimento certo para quem está acompanhando um fanático ou para quem está acompanhando alguém que não é fanático. A nossa meta é que todo mundo que vem assistir um jogo nosso, que veja um jogo nosso na televisão, que tenha qualquer experiência com a gente, consiga ter entretenimento aqui dentro, saia satisfeito dessa experiência, sendo fanático ou não. Então essa é a nossa meta. A gente procura fazer coisas diferentes todos os jogos, a gente cuida muito do nosso Game Day, a gente cuida muito da experiência que esses fãs vão estar aqui dentro, até mesmo no broadcast. A gente tem algumas personas que o nosso próprio locutor tem na frente dele, para saber entregar para cada um dos públicos que nos segue informação e entretenimento na medida certa para que eles tenham uma boa experiência. Isso, para mim, foi uma coisa muito disruptiva da experiência que eu tive na Europa ou na América do Sul, onde a gente foca muito no fanático, a gente entrega muito para o fanático, aquele é o nosso adepto foco, a gente acaba esquecendo um pouquinho toda aquela turma de gente que não está nesse fanatismo completo pelo nosso clube. Então, acho que o americano entende desde sempre essa parte de entretenimento, não só do jogo, e procura entregar para todos os públicos um entretenimento na medida certa. E na pandemia, como foi há um ano atrás? Já podemos falar há um ano atrás, infelizmente já podemos falar há um ano atrás e ainda estamos não na mesma situação, já vimos uma luzinha ao fundo do túnel, mas ainda é muito complicado e já estamos muito cansados desta realidade. Como foi trabalhar com a pandemia, como foi comunicar, que é mais a área do Diogo, com este público? A pandemia para a gente foi para o mundo todo foi uma surpresa muito grande. Claro. Ninguém estava preparado para aquilo. A gente jogou o nosso primeiro jogo em casa, jogamos um jogo fora, e no terceiro jogo, na sexta-feira, um dia antes, na quinta-feira, 2 dias antes do nosso segundo jogo em casa, veio o fechamento da NBA, o fechamento da MLS, todos os nossos funcionários foram mandados para casa até as 2 da tarde daquele dia e tudo fechou. A gente entrou em lockdown aqui na Flórida, muitos países da Europa também, e todo aquele trabalho que a gente tinha feito para tocar a nossa season foi jogado fora. De um dia para o outro, a gente teve o desafio de entregar todos os assets para os patrocinadores, todo o entretenimento para o nosso público virtualmente. A gente foi voltar a jogar em junho, num sistema de bubble, e depois em setembro, se não me engano, de volta aqui no nosso estádio. Então, todo esse período entre a bubble e entre a volta para o nosso estádio, principalmente a equipe de comunicação e marketing, foi demandado muito fortemente. A gente teve que criar conteúdos e formas de entreter o nosso público do zero, e principalmente com o foco de entregar patrocínio. Porque, obviamente, a gente sabia que estava nas nossas costas, entre aspas, entregar tudo aquilo que a gente dependeria do time entregar, o time não jogando. A gente teve que criar várias formas, a gente foi muito criativo, muito feliz em todas elas, para conseguir manter todos os nossos patrocinadores, garantir todas as entregas de patrocínio, para que a gente não tivesse nenhuma queda de receita nesse segmento. Todo mundo que conhece a MLS sabe o quanto o Game Day é importante para o faturamento da liga, mas, principalmente em termos de patrocínio e entrega, a gente conseguiu, durante o ano passado,
entregar todos os contratos de patrocínio, mesmo não tendo uma temporada completa e mesmo tendo boa parte do ano trabalhado virtualmente. Então, esse foi um grande desafio. Eu costumava brincar na época que, pela primeira vez em muitos anos, um executivo como eu, que já estou há 20 anos no futebol, no esporte, não só no futebol, mas no esporte, se viu como um estagiário, né? Se viu como um desafio, aquela sensação de acordar no dia e não saber o que vai ser, o que vai acontecer. Tendo aquele frio na barriga que a gente não tinha há muito tempo. Porque depois que você chega num período da sua carreira, as coisas entram meio em nível de cruzeiro. Você já tem a resposta para as perguntas básicas, para os desafios básicos e para as crises básicas. Com o Covid, a diferença foi que a gente teve que ter um desafio completamente novo. Mas a gente, graças a Deus, aqui dentro do Orlando City, a gente conseguiu, de uma forma bem criativa e contando com nossa equipe, com o nosso ownership aqui do clube, conseguir manter todos os empregos, conseguir manter todas as pessoas e, com isso, conseguir entregar tudo aquilo que a gente tinha que entregar durante o ano. Uhum. Desde 2015, Diogo, até agora, 2021, qual é que foi o trabalho, ou a ação, ou a estratégia que lhe deu mais prazer desenvolver no Orlando City? Bom, teve duas ações foram muito legais para a gente, assim, entre várias que a gente criou. Uma delas foi o que a gente chamou de Virtual Match of the Game, que foi uma marcha virtual que a gente criou pela internet, onde os fãs, antes do nosso jogo, que a gente passava os jogos históricos do clube na televisão, os fãs eram convidados para fazer virtualmente o caminho que eles faziam para vir para o estádio, e eles podiam, nesse caminho, doar para aqueles lugares onde eles costumavam parar sempre para tomar uma cerveja, para comer alguma coisa, para encontrar os amigos, para que eles pudessem manter aqueles negócios funcionando durante a pandemia, para quando eles voltassem ao estádio, eles pudessem manter aquela mesma experiência que eles gostavam, e os lugares que estavam funcionando convidavam eles a comprar a mesma coisa que eles costumavam comprar quando vinham para o jogo, seja num food truck, ou seja num bar ou num restaurante que eles costumavam fazer, e esses lugares entregavam para eles dentro de casa. Então eles iam consumir os produtos que eles costumavam consumir assistindo os jogos históricos do clube. E uma outra ação que a gente fez também paralelo a isso foi uma segunda tela nesses jogos, onde a gente convidava personagens importantes daquele jogo que a gente estava passando. Então a gente teve o Kaká numa segunda tela conversando com os fãs, a gente teve broadcasters famosos dos Estados Unidos que estavam participando daquele jogo, que batiam um papo com fãs, jogadores e ex-jogadores do clube. Então você tinha uma experiência onde você conseguia manter os negócios que eram importantes para você durante o jogo, você tinha 90 minutos de entretenimento do jogo histórico passando na TV, e, paralelamente a isso, uma segunda tela onde você podia participar de uma conversa com pessoas importantes que fizeram parte daquele determinado jogo. Então, a gente tinha uma possibilidade de patrocínio no website durante a marcha, e parte desse patrocínio era revertido para esses negócios também, para a gente conseguir manter os negócios que giram em torno da gente funcionando. A gente tinha uma entrega de patrocínio no jogo histórico na TV, e as nossas rates de audiência foram muito parecidas com o jogo ao vivo, então a gente teve uma entrega importante, e tivemos uma segunda tela onde a gente conseguia entregar também patrocínio para os nossos parceiros. Então eram 3 ambientes diferentes que a gente conseguia ao mesmo tempo atender a nossa comunidade, dar entretenimento para o nosso fã, porque isso é extremamente importante naquela época. Você tirar as pessoas 90 minutos da preocupação de uma pandemia e dar entretenimento para elas, nem que fosse só 90 minutos, era importantíssimo naquele momento, e ao mesmo tempo conquistar o faturamento para o clube, que nos proporcionou manter todos os empregos e o faturamento do clube, não tudo, obviamente, porque ninguém conseguiu fazer isso, mas dando essa capacidade a gente conseguir manter os empregos de todo mundo, o negócio vivo, e apostando na volta da pandemia, que começou a acontecer a partir do final do ano passado, e agora, dentro desse ano, a situação aqui nos Estados Unidos está um pouco melhor do que no resto do mundo, e a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel e uma possibilidade de retomada, assim, a normalidade em algum tempo ainda. Bem, sem dúvida que temos muito que aprender a nível do espetáculo e da envolvência com o fã. Diogo,
Orlando Pride é um desafio da empresa, não é? Porque a empresa, a dona de Orlando City é também a dona do Orlando Pride, são dois clubes diferentes. Qual é o maior desafio do Orlando Pride e qual é a importância que a Marta tem na equipa? Bom, a gente vê o Orlando Pride como uma excelente oportunidade de negócio. A gente não vê o futebol feminino como ele é visto em outros lugares do mundo, inclusive de onde eu venho, o Brasil, como uma forma de caridade ou uma forma obrigatória de ser feita. Não, o futebol feminino para a gente é um bom negócio e é assim que a gente lida aqui dentro. O movimento em torno do futebol feminino, ele é muito bacana, ele cresce muito e é uma boa oportunidade de negócio. Então é assim que a gente toca. Obviamente, como todo negócio tem fases de amadurecimento, o futebol feminino aqui nos Estados Unidos ainda não está na mesma fase de amadurecimento do futebol masculino ou de outros esportes aqui nos Estados Unidos, mas se a gente pegar a mesma época dentro da história da liga, do futebol feminino, ele já é mais lucrativo do que era o futebol feminino do mesmo tempo de desenvolvimento. Então, jogando isso para alguns anos na frente, a gente vê como um bom investimento, sim, o Orlando Pride. A gente investe bastante. Quem viu o lançamento da nossa camisa recentemente, que a gente mandou uma camisa para o espaço, para promover, uma camisa que tem o tema de espaço, que é muito pertinente aqui à Flórida. A gente está a poucos quilômetros da Space Coast, onde saem todos os foguetes aqui dos Estados Unidos, onde a NASA é uma das sedes, a principal sede da NASA e da SpaceX aqui na Flórida, então a gente se aproveitou disso. E no nível de investimento a gente pode trazer a melhor jogadora do mundo, a Marta, que joga num time com outras 10 jogadoras que jogaram a última Copa do Mundo, sendo 3 delas americanas aqui nos Estados Unidos e mais uma que não foi para a Copa por um motivo de contusão no ano. Então, assim, é uma equipe que a gente investe muito, é uma equipe que nos dá um bom resultado, sem dúvida nenhuma, e que a gente vê no futuro como, sim, sendo bastante importante para a organização, e por isso que a gente investe no futebol feminino aqui nos Estados Unidos. Uhum. É sempre um tema relevante que as jogadoras de futebol já se começam a pronunciar, que é a nível económico, a nível do salário no final do mês. Obviamente, sendo um negócio, é muito difícil nos próximos anos termos uma equipa feminina a receber o mesmo que uma masculina. Até falando no Orlando, será difícil, porque como você estava a dizer, tem que haver um amadurecimento e também tem que haver um maior lucro do próprio negócio para que haja depois essa disponibilidade para esses aumentos de salário das jogadoras. Elas estão receptivas ou sente que para elas era já amanhã? Não, estão. Eu não vejo uma pressão das jogadoras no nível clube. Eu acho que a discussão que está acontecendo é no nível de seleção, e nisso elas têm uma razão muito grande. Assim, não é certo, no caso americano, por exemplo, que elas são mais vencedoras do que o time masculino, elas serem tratadas principalmente em estrutura de forma diferente. Não é certo o time masculino viajar de classe executiva e o time feminino de classe econômica. Não é certo o time masculino ter um CT e o time feminino não ter um CT. Em termos de estrutura tem que ser igual. Porque você não pode cobrar resultado de ponta se você não dá a mesma estrutura. Em termos de pagamento, isso depende de um ecossistema todo. Depende de patrocínio, depende de contratos de TV, depende de várias outras coisas. Para a gente não cair, não pode ser uma caridade, como eu falei no começo. A gente não pode ter alguém pagando o mesmo salário se o negócio ainda não está nesse nível de maturação ainda. Assim como os nossos jogadores do Orlando City não ganham o mesmo salário dos jogadores de NBA, ou dos jogadores de NFL, ou dos jogadores mesmo de NHL. Eles têm salários maiores porque as ligas faturam muito mais e o negócio é muito maior do que o nosso ainda. Quando o nosso negócio chegar do tamanho da NFL, com certeza os jogadores de futebol serão pagos como jogadores de NFL, mas porque eles vão exigir esse pagamento, vão ter força suficiente para isso, e o negócio em si vai comportar pagar esses salários. Eu vejo o futebol feminino mais ou menos da mesma forma. Novamente,
estrutura tem que ser igual, capacidade de trabalho tem que ser igual, salário depende da geração de receitas. Mas, novamente, que eu falei na pergunta anterior, na maturação da liga, o tempo da liga que tem hoje, o futebol feminino, ele já está num estágio maior que o futebol masculino estava no mesmo tempo aqui nos Estados Unidos. Então, com paciência e desenvolvendo, e dependendo, obviamente, dos resultados que as atletas vão conseguir e dos resultados que a gente vai ver fora do campo, eu acredito que quando a liga feminina estiver no mesmo estágio da liga masculina, de maturação, elas vão receber o mesmo salário e é justo que elas recebam o mesmo salário, sem dúvida nenhuma. Diogo, o Diogo conhece o futebol e o desporto, também esteve na Fórmula 1, embora nós não vamos falar sobre a Fórmula 1, mas neste momento um jogador que esteja no Brasil e se tiver uma proposta do Orlando City ou de uma equipa da Europa, até pode ser de Portugal, é desigual no sentido de a escolha é fácil a Europa ou pensa duas vezes? A gente já está chegando no nível de investimento que pensa duas vezes. A gente já começa, tirando aqueles jogadores que são joias raras e times da Europa chegam pagando 50 milhões de euros por esse jogador, como aconteceu em alguns casos do Brasil, onde o Real Madrid, o Barcelona chegam e pagam quantidades como essa para os atletas. Realmente, nesse nível, a gente não está ainda. A gente pode chegar nesse nível em algum tempo. Mas para aqueles jogadores que são talentosos e que mostrem talento, jogadores jovens, muitos deles já vêm para os Estados Unidos e não vão para time da Europa. A gente está chegando nesse nível. Vender, entre aspas, a MLS para esses atletas não é difícil. As pessoas querem viver nos Estados Unidos, as pessoas veem nos Estados Unidos como uma possibilidade bacana de crescimento, vê a MLS como uma liga que está em ascensão, que pode dar uma oportunidade de carreiras para eles muito legal. E está acontecendo muitos jogadores sul-americanos virem para a MLS, desenvolverem um pouco de futebol aqui na MLS, jogarem 2, 3 temporadas aqui e irem para a Europa. Os próprios times europeus estão vendo isso como uma forma de adaptação importante. Quer dizer, é importante para eles que esse jogador que sai da Sul-América tenha uma oportunidade de jogar fora do seu país, que aprenda inglês, que jogue um futebol que seja mais parecido com o futebol que é jogado na Europa em termos táticos, e chegue na Europa mais prontos do que vindo diretamente da América do Sul. Para alguns jogadores, mesmo para a Europa, está fazendo sentido passar antes pelos Estados Unidos. Então, para esse tipo de jogador, já virou uma possibilidade. E com o crescimento da Liga, com tudo que vem mais para frente, a renegociação do contrato de TV ano que vem, a Copa do Mundo aqui em 2026, a gente acredita que nesse período a Liga vai estar no tamanho que aí sim vai conseguir competir para todos os tipos de talentos gerados na América do Sul, competindo com os grandes clubes europeus. O Orlando City já tem uma fama, também foi muito construída por ele próprio, de formador, um clube formador. Tem investimentos no Brasil, investe muito na formação nos Estados Unidos e na Europa. Poderá ser um passo? Seria interessante? Desde o começo a gente viu o Orlando City com esse DNA, de investir muito na academia de base, de ser uma academia de base internacional e que traga jogadores de fora, que invista muito nos jogadores daqui. A gente está na Flórida, onde tem uma diversidade incrível dentro dos Estados Unidos, talvez seja um dos estados com maior diversidade pública. Todo mundo sabe o quão importante para o esporte é você ter diversidade para o crescimento dos atletas. Então a gente está no local certo nos Estados Unidos para investir nisso. A gente tem uma rede de scouting no Brasil, na Europa. Para isso também, a gente já trouxe jogadores da Europa para cá, a gente já trouxe jogadores da América do Sul para Orlando City. Boa parte do nosso elenco vem da Europa ou da América do Sul, com alguns americanos também, que estão sendo criados aqui dentro do Orlando City. Então a gente vê isso como uma capacidade do clube, um DNA do clube, e com certeza isso vai ser o nosso futuro, sem dúvida nenhuma. E o interessante aqui do Orlando City, que não só em termos de executivos a gente pensou nesse DNA, como a própria torcida também. A nossa torcida é aquele tipo de torcida que prefere ver o sucesso de um jogador criado em casa
do que um jogador que chegue do estrangeiro para jogar aqui. Não que ela não gosta do estrangeiro, ela adora. O Dani, que é português, é um dos grandes ídolos do clube. Só que é aquele tipo de torcida que gosta muito de ver o prato da casa, que a gente fala no Brasil, fazer sucesso. Então, assim, casa o nosso DNA, a nossa visão de investimento casa muito com o desejo da torcida também. Então, acho que é por isso que o nosso futuro é investir, sim, em garotada e criar nossos talentos aqui em casa mesmo. Uhum. Vocês também, como noutros desportos, do tipo no basquete e no futebol americano, também conjugam a parte do estudar e do jogar futebol. Também há na parte da formação há obrigação, entre aspas, de haver uma formação pessoal e de educação, e só depois é que se junta ao desporto. Também há essa cultura na MLS, ou neste caso no Orlando City. Não, sem dúvida nenhuma. É um grande investimento nosso. Um jogador nosso que está jogando na Championship na Inglaterra, que é o DK, que está fazendo, já fez, se não me engano, 8 gols em 15 jogos na Championship, está fazendo um baita sucesso lá na Inglaterra, com várias propostas já de outros clubes. Ele foi um jogador draftado, ele foi para o college, ele chegou, ele fez 2 anos de college, se não me engano, foi draftado pela gente, jogou uma temporada com a gente aqui, foi emprestado para a Championship e está fazendo esse sucesso todo. Então, não diferente de outras ligas americanas, o futebolista americano, ele também passa pela high school, passa pelo college e é draftado para a liga de futebol aqui nos Estados Unidos. Diferente de outros esportes, o futebol consegue profissionalizar jogadores muito, muito antes de chegar no college ou de chegar no 2º, 3º ano do college. Quer dizer, se a gente lembrar do Neymar, ele começou no Santos com 16 anos, com 15 para 16 anos, se não me engano. Isso é muito comum no esporte. Aqui nos Estados Unidos, mesmo se isso aconteça, existe a obrigatoriedade de continuar investindo no estudo desse atleta. Seja para ele terminar os estudos enquanto ele joga, ou seja, dando a ele a oportunidade para quando ele parar de jogar, ter a possibilidade de continuar e terminar o estudo dele. Isso é um compromisso que o clube de formador tem com os atletas aqui nos Estados Unidos. Então, isso é um investimento muito grande do país como um todo, do esporte como um todo, e não é diferente do que a gente vê no futebol americano, no basquete, para o futebol que a gente conhece, o soccer aqui nos Estados Unidos. Estamos quase a terminar, Diogo, mas eu gostava de lhe fazer 2 perguntas, uma mais da parte do negócio. Vamos fazer um parênteses aqui do futebol do Orlando e dos Estados Unidos, e vamos olhar para um campeonato que já foi emergente, que já esteve, onde se gastaram muitos milhões, como foi no campeonato da China, agora está em declínio. Vendo de fora e como especialista, o que é que acha que falhou na China, Diogo? Eu não digo falhou. O futebol na China continua bastante importante. O modelo chinês ele foi baseado num investimento muito forte governamental. Todos aqueles grandes investimentos, todos aqueles grandes jogadores que foram jogar na China, eles não foram um investimento orgânico dos clubes de futebol que chegaram num nível de capacidade de investimento que permitissem a eles trazerem grandes estrelas do futebol mundial. Foi pura e simplesmente dinheiro estatal entrando nesses clubes para trazer jogadores numa estratégia muito interessante de socialização de jovens chineses. O governo chinês, com toda aquela política de ter um único filho cada família, criou um problema para as famílias de falta de socialização. Você tinha um exército de jovens que não tinham irmãos, que não cresciam com irmãos. Então teve necessidade de investir no esporte para socializar esses garotos e criar esse ambiente de irmandade que é super importante para o crescimento das pessoas. Eles viram no futebol essa possibilidade. E a única forma de você engajar jovens em qualquer esporte é terem ídolos. Então eles trouxeram esses ídolos, criaram essa liga para inspirar toda essa geração de chineses a jogarem futebol. E acho isso uma estratégia super interessante. Mas não é uma estratégia orgânica. A diferença da MLS é que a gente vai crescendo ano a ano a nossa capacidade de investimento e ano a ano a gente cresce o número e o nível de jogadores que a gente traz de fora. Então essa é a grande diferença da MLS, que não tem dinheiro estatal
dentro da MLS, são investimentos dos donos, e eles fazem esses investimentos quando eles atingem a capacidade de fazer esses investimentos. Então, essa é a grande diferença da Liga Americana para a Liga Chinesa, e não depender de investimentos estatais, a gente não corre o risco de a estratégia governamental mudar para algum motivo e esses investimentos caírem drasticamente, como aconteceu na China. O governo chegou à conclusão que ele não precisava mais investir nesses ídolos, que o programa já estava funcionando sem isso. Aqui na MLS, como é orgânico o crescimento, a gente só vê isso crescendo ano a ano por bastante tempo ainda, até chegar no nível de investimento dos grandes clubes europeus. Para terminar, tenho aqui uma pergunta tipo provocação ao Diogo. É, neste momento no Orlando City, quem é mais valioso? Diogo Cocho ou Nani? Nani. É o Nani? Disparado. Disparado. Sério? Não, Sério? O talento de um ídolo, isso é uma coisa que você dificilmente substitui. Um executivo você substitui. Sim. Você tendo boas ferramentas de gestão, você tendo uma governança corporativa implementada em qualquer empresa do mundo, não só no Orlando City, substituir um executivo é tão simples quanto você achar alguém que tem a mesma capacidade, que tenha tido o mesmo estudo e as mesmas experiências fora do mundo, e eu não sou o único nisso, tenho muitos executivos no esporte por aí, e que com as nossas ferramentas, os nossos sistemas implementados, vão sentar na cadeira que eu estou hoje e continuar navegando em nível de cruzeiro ou até voos mais altos, sem dúvida nenhuma. Um talento quanto o do Nani, ou de qualquer outro jogador, é muito mais difícil você substituir. Sem contar o aspecto da paixão. Quer dizer, você substituir tudo aquilo que o Nani conquistou no coração dos nossos torcedores, demanda tempo, demanda um outro ídolo, e isso não jamais vai ser esquecido. Então, substituir alguém como o Kaká na nossa história, como o Nani agora na nossa história, sem dúvida nenhuma é muito mais difícil do que me substituir aqui dentro do Orlando City. E falta agora também vencer uma liga e vencer uma Liga dos Campeões também, que é da Liga da CONCACAF, correto? Vai acontecer em muito pouco tempo, se Deus quiser, e todo o trabalho que a gente está fazendo aqui dentro. Quem sabe um dia a gente não joga com um time português ou um mundial de clubes na Europa. Exatamente. Nós ficamos a torcer por obviamente, Portugal, porque o Orlando City tem 2 jogadores portugueses, não tem só o Nani, também tem o João Moutinho, que é da formação do Sporting, que já está salvo erro há 3 anos com vocês no Orlando. Ele é defesa lateral, penso que é defesa esquerdo, e nós aqui acompanhamos muito o MLS, mais o Orlando City, e o que é normal. Daqui iremos todos continuar a torcer pelo Orlando. Eu irei torcer e irei acompanhar o trabalho do Diogo, que foi um prazer estar aqui a falar consigo. Obrigado por me ter dispensado estes minutinhos. Nós estamos com uma diferença horária de 5 horas. O Diogo acabou de almoçar, eu acabei de jantar. Mas faz parte. Eu agradeço, peço-lhe só que aguarde um momento, que eu vou só fechar aqui o programa e já volto a falar consigo. E agora, para vocês, todos que nos seguem, o Marketing do Futebol, eu fiquei muito contente, muito feliz de ter estado aqui a ter esta conversa com o Diogo, o coach do Orlando City e do Orlando Pride. Resta-me só despedir, esperar que apareçam no próximo programa, porque o futebol não vive só da bola. Muito obrigado, até à próxima.